Boa noite a todos. Boa noite. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite. É sempre uma alegria muito grande ter a oportunidade de compartilhar com vocês as minhas reflexões, porque na verdade, quando nós estamos aqui na frente, nós temos acesso a esses conhecimentos, primeiramente, depois nós vamos refletir acerca deles e compartilhar com vocês para que, se for útil, vocês possam absorvê-los e utilizá-los no dia a dia. Eu gosto sempre de começar explicando o que me moveu a desenvolver esse tema. E são situações da vida em que a gente percebe sempre o auxílio da espiritualidade, o tempo todo conosco. E essa exposição, para vocês terem uma noção, eu comecei a desenvolver no final do ano passado. E aí vem chegando, devagar, e a gente vai se abastecendo. Para aqueles que, porventura, já assistiram essa minha exposição lá no Grupo de Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz ou no YouTube, eu gostaria que se contessem e não dessem spoiler. Porque a primeira pergunta que eu gostaria de fazer nessa noite, eu não vou fazer muitas, mas algumas poucas, é, na opinião de vocês, quem seria essa grande benfeitora, a qual eu venho hoje compartilhar aqui as minhas reflexões? E aí podem falar, não tem resposta errada. Joana de Ângeles. Alguém mais tem algum outro pensamento? A dor? Alguém mais? Caridade? Oi? Maria. Então vamos começar aqui. O que eu vou fazer nesse primeiro momento? Eu vou compartilhar com vocês algumas características dessa benfeitora. Todo mundo está me ouvindo bem? Porque daqui eu não ouço muito bem. E aí, vocês no final dizem se confirmam essas suposições ou se pensam que é alguém que não foi citado aqui. Então vamos lá. A primeira característica que eu gostaria de trazer acerca dela é que ela, deixa eu ver aqui se eu conseguir isso, floresce espontaneamente em toda parte. E aí eu trouxe a representação aqui de um campo de lírio, porque o lírio já nos traz esse sentimento, essa energia de tranquilidade, de serenidade. E por que o campo? Justamente para caracterizar essa forma de estar em toda parte. Se ela floresce espontaneamente em todas as partes, isso já nos mostra que todos nós a conhecemos. Às vezes nós não percebemos a sua presença, mas todos nós a conhecemos. E se nós a conhecemos, sem nenhuma exceção, também podemos pensar que ela nos trata como iguais. Ela iguala todos nós. Ela não faz distinção nenhuma. Essa benfeitora não faz distinção de gênero, de etnia, de fé professada. Ela simplesmente trata todos nós por iguais. Essa benfeitora, ela ilumina a nossa caminhada, abrindo portas que não conhecíamos, nos convidando a olharmos para a vida sobre uma outra perspectiva. Então é mais uma característica dela. E aí eu trouxe essa porta aberta com essas borboletas simbolizando realmente essa transformação do olhar. E a sua presença é tão marcante, mas ela é tão marcante que é impossível ela passar desapercebida. Nós é que muitas vezes estamos totalmente desatentos. E aí não percebemos a sua relevância, não percebemos a mensagem que ela é portadora. Alguns de nós a subestimamos e nem desfrutamos como poderíamos da sua companhia. Ela traz consigo, olha que bacana, gente, uma mensagem de fé, de amor, de progresso. Ela traz essa mensagem
de transformação moral e espiritual, principalmente. Ela vem para nos impulsionar nesse progresso. Só que muitos de nós, e eu me incluo nisso, a gente está tão envolvido por essa correria do dia a dia, essa pressa, que a gente não sabe para quê, nem para onde, né, ela vai nos levar, que a gente nem percebe essa presença e a gente se coloca, às vezes, de maneira distraída, outras vezes nós nos colocamos de maneira arredia, resistente. E quando nós nos comportamos desta forma, ela aguarda pacientemente uma nova oportunidade de se fazer presente e de nos promover esse progresso moral. Ela procede de universos diferentes. O universo material, do universo moral, do universo espiritual. E ela traz consigo esse convite único, individual e intransferível para a transformação, como as nossas borboletas ali nos transmitem. Eu ouso afirmar que essa benfeitora é fundamental nos nossos dias e na nossa vida. Ela está sempre presente, mas nós nunca sabemos a data da sua chegada, porque nós vivemos nessa distração e aí a gente se perde, né? Normalmente, nós só percebemos os efeitos da sua presença depois que ela vai embora. Aí algumas vezes é tarde, né? Não, mas não é tarde não, porque quando a gente está distraído, ela aguarda o momento de retornar e de nos convocar a essa transformação. Diante dessas características todas, eu gostaria de saber se vocês mantêm a primeira opinião ou se vocês mudam. Alguém muda? Eu mudo. O que você falaria agora? Doutrina espírita? Benfeitora, né? Existem tantos que a gente fica até perdido. Porém, hoje nós vamos falar dessa benfeitora aqui, a dor. E aí eu já faço uma provocação, porque como assim, Alessandra? A dor é uma benfeitora? Sim, também é uma dor, né? Vocês conseguem perceber quantas coisas boas eu trouxe a respeito dela, antes que vocês soubessem que era dela que eu estava falando? E aí, eu aqui, na minha posição, acredito que 100% de nós, você benevolente, 99% de nós, quando pensa na dor, pensa como algo ruim, como algo que a gente quer se esquivar, como algo que nós queremos nos eximir, porque ninguém gosta de sentir a dor, é verdade? Ou será que tem alguém aqui que gosta e eu estou por fora? Então, talvez vocês nunca tivessem pensado na dor sobre esse prisma. E esse é o meu convite. Essa é a minha provocação dessa noite. Que nós possamos desenvolver a habilidade, a capacidade de mudar o foco, de mudar a perspectiva. E aí eu trago essa figura aqui, que eu acho bastante significativa, dessas duas pessoas aqui, olhando, vamos dizer, para uma situação. Nesse caso aqui é um número. Esse que está de camisa verde aqui, ele está olhando e está afirmando que é um 6. Porém, aquele que está de camisa roxa está olhando e afirmando que é um 9. Nós sabemos que os dois estão corretos. Na sua posição de olhar para aquela situação. No entanto, se eles trocarem de lugar, eles vão admitir que o outro também está correto. Então, a proposta é que nós possamos olhar para a dor sobre outra perspectiva, trocarmos de lugar. No momento em que nós estivermos sendo visitados por ela, porque atualmente eu creio que são chegados os tempos, a visita dela está sendo muito constante nas nossas vidas, nos nossos dias, e existe uma razão para isso, nós vamos falar um pouco sobre isso. Que nós possamos
mudar de lugar, mudar de pensamento e tentar entender, tentar pelo menos buscar qual é o ensinamento que essa benfeitora está me trazendo naquele exato momento da minha vida. Porque é esse o convite que ela faz. Que ela, a dor, nós vamos ver aqui para frente, ela é fundamental, como eu já falei. Lá na década de 70, só como um exemplo que eu trouxe aqui bem pensado, já se falava da dor. Elis Regina cantou na música O Bêbado e Equilibrista um trechinho que diz assim: mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente. Muitos vêm se falando da dor como esse instrumento que tem uma utilidade. Porém, é tão sofrido para todos nós aqui encarnados que a gente não olha por esse prisma. E o convite é esse. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 9, intitulado Bem-aventurados são os brandos e pacíficos, no item denominado Paciência, o item 7, eu vou trazer um trechinho aqui que eu acho muito relevante. Diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei a Deus, onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória de seu nome. Ou seja, vos marcou para esse convite à transformação, para que nós possamos evoluir e estar cada vez mais próximo dele. E mais à frente diz assim: a vida é difícil, bem eu sei, compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinete, mas acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra, à fronte. Olha que mensagem esse pequeno trecho do Evangelho já nos traz. Que nós precisamos desenvolver esse olhar da dor como uma professora, como uma pedagoga, como a portadora de uma mensagem que eu, Alessandra, necessito naquele momento do meu processo evolutivo. Porque cada um de nós sente de forma diferente. Cada um de nós vai recebê-la de forma diferente. Então é importante nós desenvolvermos, e nós já sabemos disso, porque não só a doutrina espírita, mas de longa data nós estamos sendo convidados a trabalharmos a nossa verticalização, ou seja, essa conexão com o divino, com Deus, com o mundo espiritual. E hoje nós vivemos momentos em que estamos afundados na horizontalidade, ou seja, as coisas do mundo, as coisas da matéria. Cada vez mais os apelos vêm nos invadindo, sabe? Nós vivemos encharcados nisso tudo. E nós que estamos aqui, numa sexta-feira à noite, já estamos numa busca de algo diferente. Então, que nós possamos sempre nos lembrar dessa conexão que deve ser feita a todo momento. Mas que pelo menos nós, aqueles que já não fazem, que estabeleça essa conexão pelo menos quando a mãe acordar, despertar de manhã, antes de pegar o celular, faz uma oração, que seja uma oração de 30 segundos. Senhor, estou aqui. Nem 30 segundos, né? Menos de 1 segundo. Mas que a gente faça essa conexão. E que nós estejamos abertos para essa mensagem que a espiritualidade vem nos mandando todos os momentos. E especialmente por intermédio da dor. E a gente vai até entender o porquê. Porque a dor, quando nós buscamos essa horizontalização, nós ficamos muito conectados a ela
Isso nos faz sofrer ainda mais. Porém, quando nós verticalizamos, nós nos abastecemos de energias, de fluidos espirituais que nos fortalecem para esse enfrentamento. Independente do momento e da situação em que ela se apresente, que ela nos visite, em que nós nos encontremos. Porque o processo de transformação, ele se dá em diversos cenários, em diversos momentos. Eu trouxe como exemplo aqui a flor de lótus. A flor de lótus, ela tem um significado esplendoroso. E um deles é essa capacidade de se transformar, porque ela emerge do lodo, da lama. As suas raízes estão totalmente afundadas, encharcadas na lama. E mesmo dentro desse cenário, de um cenário que nós olhamos e acreditamos que é infrutífero, ela consegue produzir essa beleza que maravilhosa, que nos transmite uma conexão com a espiritualidade, que nos transmite paz, que nos faz contemplar durante algum tempo, se nós estivermos perto. Isso ali é um exemplo maravilhoso de que, às vezes, nós vivemos situações que a gente vai falar assim, não, eu não consigo. Eu não dou conta, né? A palavra que nós usamos muito hoje, porque está difícil. Eu estou sendo visitado em inúmeros aspectos na minha vida profissional está ruim, minha vida pessoal, minha vida familiar. Mas é possível, se nós entendermos que a dor, ela tem esse convite de transformação e que essa transformação ela se dá independente do cenário em que nós nos encontremos. Grandes mudanças, elas acontecem a partir da superação da dor, realizada por um ato de vontade. Nós precisamos querer, porque senão nós vamos seguir vivenciando várias situações nas nossas vidas, várias experiências e nada vai nos transformar. Por isso que é importante nós olharmos para tudo que nos acontece e olharmos para dentro de nós mesmos e entendermos como eu recebo isso. A Ângela, de repente, falou alguma coisa que eu me magoei. Mas não é a responsabilidade da Ângela, sim minha. Por que eu me magoei com o que ela falou? O que em mim foi acionado com uma palavra que ela me direcionou? E a partir do momento que eu olho para mim e vejo como eu me sinto com aquele contexto, eu consigo encontrar em mim também as ferramentas necessárias para usar aquele ensinamento que a vida está me propondo. No livro Plenitude, de Joana de Ângeles, que eu indico e aconselho, porque é um livro que ela fala, né, esplendorosamente do sofrimento e da dor, eu pensei alguns itens aqui para a gente refletir. Joana nos diz, olha isso, gente, que incrível, que a dor não é punição. A gente vem ouvindo várias falas de que Deus não pune. Isso é um fato. Então, nós precisamos viver de acordo com isso, internalizar. A dor não é punição. E o que é a dor, então? A dor, ela se revela um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. Ela está aqui para nos ajudar, para nos amparar, para nos promover. Porque venhamos e convenhamos, se nós não tivéssemos a visita da dor, será que nós sairíamos do lugar confortável que muitas vezes nós nos encontramos? Ficaria ali quietinho, né? Se você está andando na rua e começa a chover, você vai procurar um abrigo. Agora, se não tiver a chuva, você não vai sair do lugar, você não vai sair do bendão. Você só vai sair se tiver algo que te impulsione. Então, nós só vamos sair da situação em que às vezes nós nos encontramos quando a dor nos visita. Nós necessitamos dela, né? E em todas as épocas, o homem, isso Joana falando, vem travando uma violenta batalha para se eximir da dor em contínuas tentativas infrutíferas. Porque a gente não tem que fugir dela. Não é para se eximir. É para olhar para ela e entender qual é a mensagem que ela nos traz. Mesmo que nós não consigamos olhar para ela no momento em que ela está nos visitando. Porque às vezes a gente está sofrendo tanto que eu não consigo olhar para aquilo e entender que tem algo de bom.
mas quando a visita dela passar, que nós possamos pelo menos olhar, falar, bom, agora acabou, consigo respirar. O que isso tudo está querendo me ensinar? Para que eu passei por isso tudo? Não é por quê, mas é para quê? Para qual razão? Qual é a utilidade desse sofrimento todo que eu acabei de vivenciar? Eu preciso mudar o quê? Porque é um convite à mudança, né? A intensidade e a duração estão diretamente ligados à nossa estrutura evolutiva, às nossas resistências morais. Por isso que nós, que estamos aqui num mundo de provas e expiações, ainda precisamos dessa benfeitora. Sabemos que estamos a caminho de um mundo de regeneração. Essa transição planetária que nós estamos vivenciando, ela acontece mais ou menos assim, ó. Aqui vem o mundo de provas e expiações que nós estamos, aqui tem o de regeneração. Um perpassa o outro. Não é assim, acabou o prova e expiação, começa a regeneração. Não, a gente vai transitando de um para o outro e sem que a gente se dê conta, a gente já vai estar no mundo de regeneração, que é um mundo classificado por uma preponderância do bem. O bem vai estar predominando, a gente ainda vai ter a existência do mal, mas em muito menor escala. E o que nós vamos desenvolver no mundo de regeneração? Nós vamos desenvolver os nossos sentimentos. Lá, a dor física, como nós vivenciamos aqui, não vai ser tão necessária. Ela é particular do nosso estado evolutivo. Nós ainda precisamos dela para os nossos ensinamentos. E ela precisa ser vista, como eu falei, como essa pedagoga, como a portadora de ensinamentos que são, como eu falei lá atrás, individuais e intransferíveis. O ensinamento que ela trouxer para o André é especificamente para ele, não vai servir para mim. Eu posso até tirar algum proveito, ele me contando algo que ele está vivendo e falar, puxa, eu vou refletir sobre isso na minha vida, porque às vezes eu também reajo dessa forma, vou me mudar. Mas eu só vou me transformar de fato quando eu vivenciar, né? Porque eu sou muito resistente ainda. Eu não consigo aprender pelo exemplo do outro, eu preciso passar pela situação para aprender. Mas na caminhada nós vamos desenvolvendo esse aprendizado pelo exemplo, que é uma das melhores formas, né? E a dor, ela é resultado de quê, gente? Do nosso distanciamento do... Não ouvi, gente. Amor. A dor é resultado do nosso distanciamento do amor. Então tem uma frase que Emmanuel cita no livro Servidores do Além, no primeiro capítulo, chama Onde o Remédio? E diz exatamente essa frase aqui que eu tenho como uma das frases muito importantes para mim, na minha vida. A dor há de vir realizar a obra que não foi possível o amor edificar por si só. Vou repetir. A dor há de vir realizar a obra que não foi possível ao amor edificar por si só. Ou seja, quando o amor não consegue nos promover, nos dar aquela cutucada e a gente sair do lugar para se transformar, quem é que vem fazer o papel que coube o amor? A dor. E quem é que determina isso? Nós. Porque quando nós não aprendemos pelo amor, a gente aprende pela dor. E aí é mais um reforço nessa ideia de que a dor é essa grande professora. Ela traz uma mensagem para cada um de nós. E é bacana também nós pensarmos que a dor, ela tem um tamanho único. Porém, para cada um de nós, ela parece maior ou menor. Somos nós é que damos o tamanho a ela. Porque de acordo com a nossa resistência, com a nossa aceitação, a gente vai passar por um momento difícil de uma forma mais rápida, mais leve, porque eu absorvi o ensinamento, ou eu vou me demorar ali naquele momento. Porque o que acontece na verdade? O que acontece é que ela nos traz um ensinamento.
Eu gosto muito do contexto educacional para trazer como exemplo. Então, vamos supor que eu estou na segunda série do ensino fundamental. E aí eu fico lá ausente das aulas, eu vou para a escola para comer merenda, né, como a gente ouve muito falar, brincadeiras, não faço as tarefas. Quando chega no final daquele período letivo, eu vou conseguir passar para o terceiro ano? Não. O que vai acontecer comigo? Vou ter que refazer. E eu vou refazer da mesma forma que eu fiz o segundo ano? Não. Ué, Alessandra, mas o conteúdo é o mesmo. Sim, o conteúdo é o mesmo. Porém, os colegas de classe já mudaram. Porque são os do primeiro ano que passaram para o segundo. O professor pode até permanecer o mesmo. Aí eu continuo com o mesmo comportamento. Chega no final da série, eu sou convidada a refazer. E quando a escola se esgota, o que eu tenho que fazer? Mudar de escola. Então, com a dor acontece o mesmo formato. Ela se apresenta para a gente em uma situação, trazendo um ensinamento. Eu resisti, não dei ideia para ela, ignorei, não quis aprender. Ela vai voltar depois de um tempo, se apresentar novamente para mim. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho problemas com a educação financeira. Então, financeiramente, eu não sou uma pessoa organizada. Aí eu vivo passando situações de aperto financeiro. Resolva aquele momento, tenho uma brecha, né, porque nós precisamos desse alívio para que a gente possa se abastecer de energia para seguir a caminhada. Aí eu consigo me organizar financeiramente, passa 4 meses, eu estou toda enrolada financeiramente de novo. Eu falo, caramba, gente, outra vez. Aí eu me organizo de novo, seguro a onda, paro de consumir. Daqui a pouco eu estou financeiramente enrolada, devendo um monte de coisa. Aonde é que está o ensinamento aí? E eu preciso me organizar financeiramente. Então não é a vida, não é o universo, não é a espiritualidade que está conspirando contra mim. Sou eu que não estou aprendendo que eu preciso me organizar financeiramente. Então toda vez que a gente resiste àquele ensinamento, vem a dificuldade financeira e eu não aprendo nada com ela, não me transformo, daqui a pouco eu estou vivendo outra situação de dificuldade financeira. E aí pode refletir na parte de saúde, né? Eu preciso de dinheiro para custear algum tratamento médico, outra hora eu preciso de dinheiro para fazer uma reforma na casa, outra hora eu preciso de dinheiro para consertar o carro, e assim vai. O contexto, o cerne, a essência da mensagem é a mesma, porém ela vai se apresentando em cenários diferentes, porque mudam os colegas de classe, muda a escola, muda o professor. Então é por isso que nós precisamos desenvolver esse olhar mais atento. A dor, ela se apresenta para todos nós em aspectos diferentes, como eu falei, né? Nós temos a dor física, e aí nós podemos dizer que a origem está no corpo físico. Característica, desconforto, sofrimento físico. O objetivo pode ser uma prova para eu desenvolver, por exemplo, a paciência, a coragem. Vou dar um exemplo bem simplório, uma gripe. Por mais que nós tomemos vitamina C, que a gente faça um repouso, que a gente se hidrate, ela tem um período de duração. A gripe não é assim. Ela chegou, comecei a espirrar, tomei uma vitamina C, já acabou a gripe. Não. Eu preciso ter paciência de esperar o processo dela na minha vida. Então, pode ser que uma enfermidade seja portadora da mensagem da paciência, ou até da coragem, porque hoje, especialmente com o advento aí da tecnologia, temos acesso a tantas informações e nós temos visto, assim, pelo menos eu particularmente no meu universo, muitas pessoas sendo visitadas pelo câncer, né? E para enfrentar uma doença desse tipo, você precisa, além de paciência, tem que ter muita coragem. Porque de longa data a gente já sabe que há um tempo atrás essa doença era vista como uma sentença de morte. Mas a ciência avançou, sabemos que hoje existem tratamentos, existem muitas coisas também a nosso favor. Mas receber um diagnóstico desse é um desafio, assim como outros, estou dando só um exemplo. E aí é necessário uma coragem, assim, sabe, extraordinária para vivenciar aquilo ali. Então pode ser, gente, eu não estou categorizando.
Porque cada situação é uma situação. A gente não pode pegar todas elas e colocar numa caixinha e rotular. Mas pode ser que a mensagem de uma dor física seja a da coragem. Pode ser que seja da paciência. Aí cabe a nós olharmos o que é que nós precisamos desenvolver. Pode ser até o cuidado pessoal. Às vezes a gente está negligenciando o corpo físico, está exagerando em alguma coisa. Então a gente precisa olhar. Aí nós temos a dor moral. A dor moral normalmente tem a sua origem nos conflitos de consciência, no arrependimento, no remorso, culpa. A característica é esse sentimento de culpa que normalmente nós trazemos. Isso fala muito da nossa dor moral. O objetivo pode ser a oportunidade de nós refletirmos as nossas ações. Poxa, as minhas ações não estão bacanas, porque eu tenho determinadas atitudes e depois eu me arrependo. Então, aquilo me dói, porque principalmente nós que já estamos aqui na caminhada em busca da doutrina espírita, a doutrina nos abastece de tanta coisa que a gente, sabe, em alguns momentos fica incomodado. Olha para certas situações e fala, caramba, aqui eu podia ter agido diferente, eu já aprendi isso. Mas só que é um processo, gente. Não é porque a gente já aprendeu uma coisa que a gente já consegue colocar em prática. É tentativa e erro. A gente vai errar, parar de errar para depois acertar. E em alguns momentos a gente vai escorregar de novo. O importante é não ficar caindo. Levanta, como diz, sacode a poeira e vamos seguir em frente. Porque a caminhada é contínua. A gente tem sempre oportunidades de se melhorar. E a dor espiritual. A dor espiritual, ela vem dos conflitos internos. Olha que interessante, da falta do sentido de vida, do objetivo maior que me move a caminhar aqui na encarnada. A característica é justamente esse vazio existencial, a falta de um sentido de vida, que hoje tem sido muito comum nós vermos, né? Especialmente, vou falar mais uma vez, por conta aí das redes sociais e outros, né, artifícios que a gente faz uso, e muitas vezes nós nos comparamos com aquela realidade, embora sejamos inteligentes suficientemente para poder olhar para aquilo ali e saber que não é a vida real. Mas muitas vezes nós nos deixamos ser conduzidos por essas postagens, né, que são só bonitas. Ninguém posta ali quando está sendo visitado pela dor. A maioria de nós não posta. Só posta aquela família de margarina. Mas enfim, esse não é o cerne da nossa conversa hoje. E isso provoca em algumas outras pessoas, às vezes, esse sentimento de vazio existencial. Poxa, a vida do fulano de tal é tão cheia de energia, de atividades, de vida social, ele faz tanta coisa, viaja. Eu não faço nada, a vida para mim não tem sentido. Porque talvez para mim o sentido seja conhecer o mundo todo. E a gente vai falar um pouquinho à frente qual seria um sentido de vida importante, né? E ela pode ser provocada para que nós possamos olhar para nós mesmos, né? E trabalharmos aí justamente esse sentimento de culpa e reavaliarmos aí as nossas atitudes, né? Para que a gente possa encontrar um sentido na vida e seguir de forma diferente. Tem uma pessoa muito querida, que eu não vou citar o nome, que eu conversando durante a minha preparação para essa palestra, é um psiquiatra, é médico, é uma pessoa que eu admiro muito. Conversando com ele, quando eu levei para ele o tema, a grande benfeitora, pedi a opinião, ele não colocou a dor. Quando eu falei que seria a dor, ele compartilhou comigo uma vivência dele, que eu vou dividir com vocês, como um exemplo. Durante o período da Covid, ele foi, mesmo sendo médico, porque ele é médico também, além de ser psiquiatra, ele foi visitado pela Covid. Ele adquiriu o vírus e estava naquele auge, né? Logo nos primeiros momentos da Covid, ele precisou ser internado e ficou 15 dias internado. E aí o desafio que ele me relatou foi justamente estar internado num quarto sozinho e um colega dele de profissão, um outro médico,
no primeiro dia, foi até ele, virou para ele e falou assim: olha, meu amigo, eu tenho uma coisa para te dizer. Você tem consciência do tratamento para essa doença. Porque no início sabia-se muito pouco. Então você vai precisar ficar isolado. Você entendeu? Entendi. Você não pode nem sequer pensar em tocar na fechadura para abrir aquela porta. Você entendeu? Entendi. Não pode abrir a porta. Tá bom. Por que não podia abrir a porta, gente? Porque era um alto risco de contágio, né? E ele me relatou que ele ficou 15 dias enfraquecido, deitado na cama. Tinha uma janela fechada, né, lacrada, mas vidro. Da janela ele conseguia ver um galho de uma árvore e ele sabia, depois de 3, 4 dias, exatamente quantas folhas tinha naquele galho de árvore. Porque ele não tinha o que fazer, ele não tinha forças para se mover e ele não podia, como advertiu o amigo, nem sair dali para ver o rosto de outra pessoa. Ele só via os enfermeiros e os cuidadores quando entravam no quarto totalmente equipado, parecendo um astronauta, porque era alto risco de contágio. Então, por que eu estou compartilhando esse exemplo com vocês? Porque ele viveu ali um exemplo de dor física, porque ele estava totalmente enfraquecido. Ele viveu também um exemplo de dor moral, porque se ele se aventurasse a abrir aquela porta, ele colocava várias pessoas em risco de também ser contaminado e poder até chegar a óbito. Então a dor nos visita em todos os aspectos o tempo todo. Por isso é que precisamos estar sempre atentos. Uma das coisas que é muito importante é nós buscarmos um equilíbrio, independentemente do que nos aconteça. Porque da mesma forma que ela nos visita nesses 3 aspectos, físico, moral e espiritual, nós também somos compostos de 3 aspectos: o físico, o espiritual e o emocional. Eu só vou substituir ali o moral pelo emocional. Então, nós precisamos estar com esses 3 aspectos harmonizados, equilibrados. Ou pelo menos buscar esse equilíbrio constantemente. Porque quando um deles estiver sendo visitado pela dor, nós temos os outros 2 equilibrados que vai nos ajudar a sustentarmos durante aquele momento. Então, se eu estou com a minha parte física e a minha parte espiritual equilibrada, eu consigo me sustentar durante um momento de um desequilíbrio emocional. Bateu uma angústia, bateu uma tristeza, eu me conecto novamente com o meu espiritual, ele está equilibrado, meu corpo físico está forte, eu consigo ir devagar equilibrando aquilo. Então, uma balança, esse equilíbrio precisa ser uma das nossas buscas. É extremamente positivo, né? E nós podemos buscar esse equilíbrio através da oração, através da meditação, atividade física, e aí nós temos que olhar para todos esses aspectos. Porque a voz da dor, como diz Joana de Ângeles, ela nos diz exatamente o que deve ser corrigido em nós. Mas no lugar de nós olharmos para isso, normalmente nós ficamos nos lamentando. E um convite que eu também gostaria de fazer é que nós pudéssemos olhar de forma muito carinhosa para o outro, porque nós não temos a menor noção da dor que o outro traz na alma. Muitas vezes, nós mesmos utilizamos de uma máscara do tá tudo bem, mas por dentro a gente está destruído. E é um processo que é nosso. E às vezes nós olhamos para o outro, julgamos. Ah, a pessoa está assim porque quer, está assim porque está de frescura, é porque é fraco. Gente, vamos olhar com mais amor. Foi o ensinamento que o mestre nos trouxe, né? Porque muitas vezes nós não conseguimos compreender o que nós estamos sentindo, quiçá imaginar o que o outro traz na alma. Principalmente quando nós estamos atentos somente às aparências. E aí tem uma tirinha do Theo e o Minimundo que traz até
também de uma forma diferente, uma reflexão que o Chico também nos deixou, e eu gosto muito, que é essa daqui, ó. Você está chateada? Falou para a borboleta, e ela disse sim. Por que eu gritei com você? Não. Por que então? Porque eu gritei de volta. Então que nós não sejamos aqueles provocadores da dor alheia. Que nós não sejamos esse instrumento de repente, achar que vamos ajudar o outro futucando a ferida do outro. Muitas vezes nós fazemos isso. Quando for intencionalmente, que nós possamos frear esse impulso antes de agirmos de fato. Porque é falta de compaixão, né? A gente precisa ter compaixão com o outro, independente do momento que ele está vivendo, porque nós sabemos que é um ciclo. A dor nos visita hoje, ela vai trazer o ensinamento, ela vai nos deixar com a proposta de reflexão sobre aquilo. Aí a gente tem um momento de refrigério, mais à frente, se nós aprendemos a lição, outra virá com outra mensagem. E aí é bacana a gente lembrar que mar calmo não faz bom marinheiro. Quando tá tudo calmo demais, gente, se abastece de energia boa, de confiança, de esperança, porque daqui a pouco o mar vai ficar agitado. E aí a gente precisa estar fortalecido para vivenciar aquilo e tirar o máximo de aprendizado. E tem o psiquiatra, né, psicoterapeuta suíço, Carl Gustav Jung, que aí sim é a frase da minha vida. É essa daqui. Conheça todas as teorias, domine todas as práticas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Completando isso que eu falei, da gente respeitar o outro, olhar para o outro com mais amor, com mais compaixão. E se nós não pudermos contribuir com o processo que o outro vivencia, que pelo menos nós consigamos fazer aquela sugestão do Chico Xavier, água da paz, enche a boca de água, não fala, não cospe, não engole, fica com ela ali, porque aí pelo menos você não vai potencializar aquele momento que o outro está vivendo. Mas muitas vezes, só o fato de nós emprestarmos o nosso ouvido com uma escuta bem atenta, bem carinhosa, bem amorosa, a gente já está levando um grande benefício para o outro, né? E aí agora eu tenho uma pergunta. Aliás, são duas. A primeira pergunta é essa aqui. Qual é a dor que mais dói? A dor do arrependimento. Alguém mais se aventura? A dor da perda. A dor moral. A dor que mais dói é a que a gente sente. Faz sentido. Faz. Ninguém vai sentir por mim. E assim, pode ser uma unha encravada, que para mim vai doer muito mais do que uma mão cortada no outro. Então a dor que eu sinto é a que mais dói. Mas mais importante do que isso é essa resposta aqui. Qual é a maior dor que podemos experimentar? Eu acho que eu já experimentei, aquele do filho. Bom, se nós falarmos do mundo físico, eu concordo com você. Não experimentei essa. Eu acho que eu não tenho capacidade para experimentar. Imagino que quem experimenta a dor de se despedir de um filho aqui encarnado, são pessoas que já têm essa capacidade assim, desenvolvida. Mas a que eu estou me referindo aqui é uma dor espiritual, que é a dor de nós passarmos pela vida sem termos contribuído em nada. Que seja no nosso pequeno mundo, da família, sabe? Mas é a dor de você perceber que você não teve utilidade para ninguém, nem para você mesmo. De você não ter contribuído em nada nunca. Né? A gente não ter feito nenhuma caridade, nada do tipo. Você não ter contribuído nada. Aí você vai sair daqui de mãos completamente vazias. E essa é a maior dor. A partir do momento que você faz uma caridade pequenininha, você já está significando, às vezes, muito, tudo para o outro. Né? Quantas histórias nós ouvimos aí de pessoas que estão prestes a cometer o suicídio, e aí alguém vai lá, começa a conversar e a pessoa desiste
daquele ato. Aquela conversa, para aquele que começou ali a puxar o assunto, pode talvez não ter sido tão importante, mas para aquele que saiu daquele momento decisivo, foi tudo que ele precisava, né? E Khalil Gibran, em um trecho, diz, né, um trecho do texto dele da dor, diz que muitas das vossas dores, vós mesmos as escolhestes. É o remédio mais amargo com o qual o vosso médico interior cura o vosso eu doente. E eu creio muito nisso. Porque nós sabemos que nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Uma escolha equivocada aqui vai ter um resultado lá na frente. Que normalmente, se for equivocada a escolha, o resultado vai ser de dor, né? Então é preciso a gente entender que nós escolhemos ou nessa existência, ou às vezes foi escolha de uma outra existência para uma necessidade nossa de reajuste. O mais importante é nós não desejarmos fugir da dor. Pelo menos que a partir de hoje, a partir dessas reflexões, nós possamos olhar para ela um pouquinho diferente, sem querer fugir, porque já entendemos, agora nós já sabemos que ela traz algum convite à modificação, alguma mensagem que eu preciso olhar. Então, que eu pare de querer me esconder dela, debaixo da cama, e comece a olhar para ela de maneira acolhedora, sabe? Olhar para ela, mesmo que seja depois, gente, porque eu vou falar por mim. No momento que a gente está sendo, assim, sabe, visitado pela dor, que ela vem de todos os lados, porque quando vem também, vem com vontade, né? E ali o convite é muito forte. Eu ainda, normalmente, não consigo olhar e falar assim, vamos lá, o que tu está me ensinando? Não. Mas, quando ela passar, que nós possamos sentar, olhar, fazer um flashback, olhar para aquilo que nós vivenciamos e pensar, poxa, olha só, aconteceu isso, isso, isso. Eu acho que eu preciso melhorar nesse quesito aqui. Mas que também nós possamos olhar nesse flashback e olhar para todo o amparo que nós recebemos durante aquele momento da dor. Porque o amparo está junto conosco o tempo todo, como disse ali no trecho do Evangelho. Não serão as bênçãos muito maiores do que as aflições? E são. É que na hora que a gente está sofrendo, a gente não olha para nada, só para a dor. E cada vez que eu foco na dor, mais eu amplio, né, o tamanho dela e a potência dela na minha vida. O que é que nós precisamos fazer, então? Aí, ó, formas de lidarmos com a dor. Eu trago aqui, primeira opção, sofrer, ficar aí com a dor, abraço ela, grudo, passo a uma super, colo nela, carrego ela para tudo que é lugar e vou sofrer mesmo com vontade, a famosa sofrência. É uma escolha? É. Vai ter consequência? Vai. Porque aí você vai se demorar mais com ela. Eu posso arrastá-la, botar uma correntinha em vez de dar uma super, vamos lá comigo, para onde eu for eu levo a dor. E aí a gente vê muitos exemplos, muitos de nós nos comportamos dessa forma, né? Ó dia, ó vida, ó azar, nada dá certo, tudo ruim na minha vida. Aí a primeira pessoa que eu encontro, eu começo a lamuriar, né? Poxa, aconteceu isso assim, assado, aconteceu aquilo outro. Aí encontro, tudo de novo, e fico ali remoendo, revivendo, carregando ela, arrastando ela para onde eu for. Mas eu posso também analisá-la, como eu já falei aqui. Olhar, trocar de perspectiva, olhar por aqui, vou lá no fundo, olho de lá para cá, o que eu consigo perceber? Ainda não estou vendo muita coisa, mas eu sei que ela está querendo me ensinar alguma coisa. No dia seguinte volta, visita de novo, analisa. Eu posso aprender com ela, que é a proposta, aí a gente já passa mais rápido por ela, de forma mais leve. Eu posso aceitar que ela é um mecanismo da vida a serviço da própria vida, como Joana de Ângeles nos trouxe, e eu posso transformá-la em algo que vai ser bom para mim, em uma ferramenta que eu vou usar durante a minha caminhada, porque aí a próxima vez que vier um momento difícil, eu falo, não, peraí, eu já superei aquele, eu vou conseguir também.
Lá eu já me transformei, vou me enfrentar agora, vou ver o que eu preciso mudar e vou me ajustar. Dali eu consigo me transformar. E já caminhando aqui para o finalzinho, ainda naquele mesmo capítulo 9 lá do Evangelho, no mesmo item, termina dizendo assim: coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós e nada tinha de que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume. Então, que nós possamos ser cristãos conosco, no momento de enfrentamento da dor, com o outro, no momento de entendimento da dor, de compreensão da dor que o outro possa estar vivendo, que é o que o Evangelho nos traz. E nós possamos também despertar para o amor ao crescimento, porque nós estamos aqui para evoluir, para progredir. Porque sem essas nossas dores, nós não seríamos quem nós somos hoje. Hoje nós estamos na nossa melhor versão. E foi porque nós fomos forjados aí durante toda essa caminhada. Que nós possamos vivenciar cada experiência de dor com a convicção de que esta é essa grande benfeitora da qual Deus se utiliza para nos auxiliar no nosso progresso evolutivo. E aí eu queria colocar aqui, só para terminar mesmo, uma música bem rapidinho, não, um minutinho. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção na letra, tá? E essa mensagem agora é principal, gente. Tudo é amor. Até mesmo a dor. Tudo faz crescer. Dar a nossa luz. Então, meu desejo é que nós possamos ter paciência, resiliência e atenção com os invernos da vida, porque eles nos prometem nos fortalecer e nos deixar melhor do que quando nos encontramos. Afinal de contas, tudo é amor, até mesmo a dor.
Eu agradeço mais uma vez o convite, a paciência e a atenção de todos vocês e que nós possamos ter um final de semana envoltos na paz do Mestre Jesus. Agradecemos a palestra maravilhosa que nós tivemos, né? Tem aqui pessoas, né, que é a primeira vez, a Simone, Rafael, né? Cadê? Sejam bem-vindos, então, que retornem. Também aqui, pai, né, da Alessandra, tia e madrasta, né? Muito obrigada também pela presença de vocês, nos prestigiando, e a Alessandra também. Então, antes da gente encerrar, a Renata vai dar uns avisos, né? Boa noite, irmãos. Sempre que a Alessandra vem aqui, ela traz esperança para a gente. Gratidão imensa. Que orgulho. E com certeza a gente vai sair daqui hoje muito melhor do que a gente chegou, porque a gente aprendeu tanto, né? A gente está saindo com uma mensagem tão edificante, fica até chato para mim dar avisos agora. Queria que vocês saíssem, mas já está guardadinho aqui. Mas assim, os avisos fazem parte da Casa Espírita. Os avisos também são um convite. Esse também é o nosso papel. A gente pede licença aos que já conhecem o mecanismo da casa, como que tudo corre aqui, mas tem pessoas de data mais próxima chegando, tem pessoas chegando hoje, então a gente precisa fazer o convite, né? Então, o convite aos estudos, esse que vai iniciar dia 14 de julho, é uma oportunidade para a gente entender o porquê da necessidade de estudar o Espiritismo. Porque a gente só vai conseguir botar em prática o que a Alessandra falou quando a gente começar a compreender. Então, o Espiritismo ele precisa ser estudado, as obras precisam ser compreendidas. Então, nós temos diversos estudos na casa, tá? Nós queríamos falar hoje sobre o bazar. Venham conhecer o nosso bazar. Ele acontece todo sábado. O bazar, ele é uma grande feira, né? A gente consegue do bazar uma boa renda para casa, mas a gente também doa. Quando chega um irmão que não pode, né, que vai receber ali um bebezinho recém-nascido, eu não posso, a gente faz doação. Então, ele é uma grande teia. Quem já está podendo ajudar, né, colabora com aquele que ainda está precisando de ajuda. Então, venham conhecer o nosso bazar, tem roupas, tem artigos novos, muitos até com etiqueta, muito legal, o preço é muito legal. Tá? Nós temos o projeto das tampinhas. Tragam as tampinhas para cá, que a gente manda para reciclagem também. Além de ajudar a casa, ajuda a natureza, né? Tem a cesta básica, que é outro pedido cíclico, né? A gente tem agora ali um cartaz bem grande que sempre vamos colocar o que a gente está precisando naquele momento. E a nossa tarefa da faxina. Né? A gente tem esse grupo, é um grupo toda quinta-feira é um grupo novo, né? A nossa casa não é muito grande, muita gente nos questiona por que vocês não contratam, né, um serviço, já foi pensado, mas a gente ainda está conseguindo dar conta. Mas eventualmente um irmão ou outro precisa sair por motivo de doença, motivos diversos, né? Então, a gente está sempre pedindo voluntários para essa tarefa. É uma vez por mês, toda quinta-feira, que cada pessoa vai participar. Tá bom? Tem a palestra de domingo, né, Robert? Esse domingo vai ser o nosso irmão de Juiz de Fora, né? Não, vai ser do Rio, Sérgio Bezerra. Do Rio. Depois o que vai ser de Sérgio Bezerra. Também vai ser uma palestra bem edificante. Ele vai falar sobre o verbo amar. Então vai ser uma boa forma. Da última vez fez bastante sucesso a palestra. Por isso que ele está voltando, o pessoal pedindo. Então, verbo amar. Então a gente vai começar o domingo, né, aprendendo a amar, que é outra proposta da nossa doutrina. Tá? Então, irmãos,
agradecemos sempre a presença de todos vocês, a participação de todos aqui, mandando as suas vibrações, as suas intenções para a espiritualidade. Nós estamos também trabalhando, tá? Nós viemos receber, sim, mas também viemos doar as nossas energias para o plano espiritual. Muito grata. Boa noite para todos. Que Jesus abençoe a cada um de nós e nossos familiares. Obrigada, Renata. Então, agora a gente vai fazer a prece final. Depois vai ter o passe, né? Todos serão chamados. E assim, Pai Celestial, nós agradecemos a oportunidade de mais uma reunião pública aqui no GEAL, onde aprendemos tanto. Pedimos aos nossos amigos espirituais, a Jesus, que nos ajude nessa caminhada. Sabemos que é tão difícil, muitas das vezes pretendemos falhar, desanimando, abaixando a cabeça, desistindo, mas que tenhamos sempre a certeza de que somos sempre amparados, auxiliados por Jesus, pela espiritualidade amiga. Que possamos ir para os nossos lares em plena harmonia, em paz, e que possamos sempre trabalhar para o bem de todos nós. Muito obrigada, fica conosco, que assim seja.